Durante muito tempo eu tive medo de empreender, de largar a segurança do CLT e antes dessa oportunidade chegar para mim, eu nunca tinha pensado em me aventurar com um CNPJ. Mas agora faz mais ou menos 4 anos que eu fundei a Prosp e de lá para cá a gente faturou mais de 13 milhões e tem muitos aprendizados durante essa minha jornada que talvez podem te ajudar, caso você esteja nesse momento de decidir se você quer ou não se aventurar no mercado de marketing digital. Esse é um vídeo para contar um pouco da minha jornada e dos meus aprendizados ao longo desse processo. Uma das minhas grandes vantagens é ter feito faculdade de publicidade, então eu não tive que fazer uma grande transição de carreira, porém era uma publicidade totalmente diferente do que a gente está acostumado hoje. Na época a gente aprendia a calcular preço de jornal, de anúncio de jornal, e a mídia era totalmente diferente. Por estar nesse mercado, eu acabei acompanhando o movimento do digital mais rapidamente do que a maioria das pessoas, né? Porém, eu estava naquela época em que no vestibular, quem ganhava dinheiro era medicina e engenharia. Então, era muito difícil a gente ver alguém fazendo publicidade, fazendo realmente bastante dinheiro. Mas eu tinha muita certeza de que eu gostava muito de trabalhar com escrita, de criatividade, porque minhas skills na época da escola sempre vieram dessa área. E eu acho que aqui vem um grande ponto. Às vezes a gente tenta encontrar oportunidades que dão dinheiro, mas a gente não gosta daquilo que a gente faz e não se sustenta, isso não se sustenta. Principalmente no digital, em que para você trabalhar com um infoproduto, criar uma comunidade, ganhar realmente dinheiro, você vai ter que falar de um assunto repetidas vezes, caso você seja especialista. E se você for do bastidor e você não gostar, se manter atualizado no mercado, enfim, sempre vai ser muito difícil. Então, para mim, um dos principais pontos sempre foi: eu quero trabalhar com uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu me sinta bem, que eu consiga me destacar de alguma forma, mas porque eu amo aquilo. E se a gente tem dificuldade de alinhar isso, é muito complicado a gente fazer com que as nossas ações suportem as nossas ambições. O mercado digital te promete ficar rico da noite para o dia. E não é bem assim. Esses dias eu estava fazendo uma planilha para um cliente de consultoria para mostrar quanto que ele precisaria vender para sobrar no bolso dele R$ 100 por mês, que era o que ele queria. E era um volume de pedido com o ticket que ele tinha muito alto, ele tinha que vender 44 produtos por dia, se o produto dele custasse R$ 190, considerando o preço de time, tráfego, enfim. Então, se você não conseguir trabalhar com aquilo que você gosta, você vai conseguir sustentar tudo para chegar nesse patamar? Ou é algo que a conta não fecha para você? Bom, voltando para a parte de publicidade, eu trabalho na área de marketing desde fevereiro de 2012. Então, são mais de 10 anos trabalhando com isso. Eu fui acompanhando o começo do Facebook naquela época. Comecei a trabalhar com marketing digital mesmo, com Instagram, conteúdo, construção de comunidade, blog, YouTube. Eu fui fazer isso lá em 2016. Era bem na época que o Fórmula estava começando a ganhar força no Brasil. Eu lembro que a Camila Porto fazia anúncios sobre Instagram e tudo mais, eram os primeiros lançamentos, e que a galera fala que era o tempo fácil do infoproduto, né? E eu lembro que eu achava que era golpe, que essa história de ficar milionário com a internet era tudo mentira, que bando de desocupado que acha isso. Eu tinha uma visão muito quadrada do corporativo. E eu fui criando carreira no corporativo mesmo. Eu fui virando líder, tendo equipe, administrava equipe em 2 cidades diferentes. A empresa que eu estava era uma multinacional muito grande, que tinha plantas em mais de 30 países. E eu lembro que o trabalho que a gente fez nessa empresa foi um trabalho que se destacou muito. Eu cresci muito o perfil do Instagram daquela empresa, tive um case muito massa de inbound, e aquilo começou a dar uma certa visibilidade para mim também, essa empresa de Blumenau. E eu lembro que na época da pandemia, muita gente começou a me procurar porque queria mentoria de como que poderia crescer nas redes sociais também. Então, eu peguei essa skill que eu já sabia e comecei a vender mentorias naquela época. Eu lembro que eu fazia com a pessoa uma mentoria de 4 horas e eu cobrava R$ 1.000 por aquela mentoria. E eu tenho certeza que se você parar para pensar hoje no que você faz muito bem, se você começar a se posicionar, a falar sobre esse assunto, você vai conseguir encontrar pessoas que vão pagar para ter resultados em menos tempo com você também. Então, acho que um dos principais pontos foi: eu comecei fazendo como uma renda extra. O digital, o infoproduto, começou sem eu pensar no infoproduto. Veio por indicações de fazer um bom trabalho ali. Se você pegar seu celular agora, com certeza você vai ter contatos interessados que poderiam, não que a pessoa vai demonstrar interesse, mas que se você mandar uma mensagem, falar o que você está pensando, fazer uma oferta para essa pessoa, você vai conseguir vender para ela. Eu lembro que na época eu fiz um curso que ajudava a estruturar essas mentorias, e que eu montei um Trello super organizado, com referências. Eu dividi os conteúdos em pilares. A empresa multinacional, eu lembro que eu tinha que mostrar para as plantas, algumas plantas de outros países perguntavam como é que a gente fazia aquele resultado, né? Então eu comecei a analisar muito o que dava certo. Criei pilares de conteúdo que eu sabia que funcionava, criei um método já, eu nem sabia o que era isso na época.
e comecei a tangibilizar melhor e conseguir ensinar para as pessoas aquilo que a gente fazia. Peguei aquele conhecimento que eu tinha organizado e comecei a aplicar ele na mentoria. E aí aquilo foi crescendo. Um desses clientes que a gente fechou a mentoria foi o Chico. Só que, na verdade, ele não quis a mentoria para eu ensinar ele a fazer. Ele queria que eu acompanhasse o time dele. Só que, assim, tava no meio da pandemia, a empresa tinha muita coisa acontecendo, a gente teve que enxugar time na época, e a gente tava sem braço. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar conta? Mas beleza, eu fazia os acompanhamentos com ele em horário de almoço, fora do horário, e o resultado que o time dele foi tendo nas redes sociais, inbound, enfim, foi muito bom. E ele já lançava, o infoproduto veio para mim nessa forma, de um cliente que me trouxe para esse universo. Então, apesar de ter as skills de marketing, eu demorei um certo tempo para fazer o meu primeiro lançamento. Eu quero que fique claro aqui que tem duas formas, né, diferentes de atuar nesse mercado. Na verdade, tem mais, mas eu quero que você pense em duas frentes. Você pode ser o especialista, você pode trabalhar no bastidor. Porque no bastidor você pode ser gestor de tráfego, você pode ser copy, você pode ser estrategista, você pode ter N camadas, afiliado, ou você pode pegar e vender realmente o seu conhecimento. A minha primeira experiência vendendo o meu conhecimento foi na pandemia, de uma forma muito mais reduzida. Quando eu resolvi, vi a oportunidade de trabalhar no digital, eu demorei um bom tempo, mas chegou por causa desse cliente, eu fui trabalhar com os bastidores. Esses mais de 13 milhões que a gente faturou foi dessa forma. Não foi eu aparecendo, foi eu entregando a estratégia, a operacionalização, tudo dos lançamentos dos meus especialistas. Só que assim, quando ele me perguntou isso, eu ainda estava no CLT, então eu ainda tinha coisas pendentes para resolver. E eu lembro que, assim, uma das minhas principais motivações, eu amo muito viajar. Para mim, essa é uma das coisas que, se eu tenho a viagem marcada, tá tudo certo. Tô feliz, faço as coisas, passo pelas dificuldades, problemas, porque para mim aquilo ali, aquelas experiências diferentes me lavam a alma. E aí, o meu sonho de princesa, era ser diretora numa multinacional e trabalhar fora do Brasil. Meu sonho mesmo era assim, trabalhar nos Estados Unidos, trabalhar em Nova York. E essa multinacional, pensei, poxa, uma puta oportunidade, né? Aí abriu uma vaga, eu me inscrevi, passei pelo processo. Eu não fui. Isso foi fevereiro de 2020. Eu lembro que em março eu falei assim, eu não quero uma empresa ditando o meu futuro. Eu não queria empreender, mas eu fiquei puta que tinha uma empresa ditando para onde eu poderia ou não ir. E a chance de você fazer algo, quando tem um terceiro que define, é muito complexo. Mas ao mesmo tempo eu sempre tive medo. Ali comecei a pensar, mas não, eu tenho medo de empreender. Tudo que eu ganhava das mentorias, eu guardava. A outra coisa importante, ao longo desse processo, de 2016, 17, 18, antes disso tudo acontecer, eu também prestava serviços. Eu fazia freelas pontuais, 2 perfis. Foi raras vezes que eu fiz 3, mas geralmente eu tinha 2 clientes extras que me pagavam ali R$1.200 a R$1.500 cada por mês, para eu gerenciar as redes sociais deles. E aí, com aquele dinheiro, eu viajava e guardava uma parte. Eu lembro que quando aconteceu essa situação, que a empresa não me deixou ir para fora, não deu certo o processo, eu pensei, eu não quero mais. Não quero mais, não tem para onde eu crescer aqui dentro, tô num teto, o caminho que tem para eu seguir não é um caminho que me interessa. E eu sempre fui muito resolvedora de problemas. Eu acho que o principal ponto que você também tem que pensar é que se você quer empreender, você gosta de resolver problema. Eu lembro que meu pai uma vez me ligou e falou assim, aí, tá gostoso o sapo? Como assim gostou do sapo? Tu tem que engolir muito sapo para conseguir crescer. Eu gostava de resolver problema como se eu fosse uma intraempreendedora. Eu já tinha esse perfil executor muito alto. Inclusive, quem não fez teste diz que é uma coisa que eu acho que vale muito a pena você fazer para entender qual que é o seu perfil comportamental, o seu temperamento também é legal entender. Então, como eu tenho esse lado, o executor muito alto, o dominante muito alto, geralmente essas pessoas já puxam muito à frente das coisas e têm esse espírito empreendedor. Bom, eu fiquei assim, de março a novembro, remoendo na minha cabeça o que eu ia fazer. Eu saio ou não saio? Eu não quero, meu Deus. A empresa reduziu meu salário, eu lembro que eles reduziram na época da pandemia, e aí eu pensei, mas se eu agora sair, se eles me desligarem, eu vou ganhar tudo que eu tenho com menos do que eu deveria ganhar, vou segurar, e a minha cabeça era 1000, assim, eu lembro que foi um período de muita ansiedade, para todo mundo a pandemia foi um período de ansiedade, mas eu tava com essa dúvida que se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você tem ela também, de empreender ou não. E não foi fácil. Eu lembro que teve um dia que eu fui fazer reiki. Eu sempre busco umas terapias alternativas para tentar ser melhor. Assim, eu fiz um monte de coisa diferente. Eu fui fazer reiki, é uma coisa que eu gostava muito. E no dia que eu fui, eu tava deitada, meditando, assim, e ela tava fazendo reiki em mim. E aqui, assim, pegou fogo. Quando ela botou a mão nessa parte aqui, pegava fogo. Eu senti aquilo, assim, queimando. E eu tava me vendo pedindo demissão, como se eu estivesse do lado de fora. Eu me vi pedindo demissão, assim. Eu falei, cara, até aqui, isso é um sinal. E aí,
naquela semana, eu falei, beleza, tá na hora. E aí, quando eu fui falar com a minha chefe, parecia que eu tava fora de mim, eu me via falando com ela, eu tremia, assim, chorei muito naquele dia. E ela perguntou, tu tem certeza? Eu falei, não, mas é o que eu vou fazer, né, tipo, o que eu quero. A empresa ainda me ofereceu 3 meses pra eu ficar off, pra pensar se era realmente isso. Eu lembro que eu trabalhei em dezembro normal, peguei um mês de férias, e aí eu tinha até abril pra falar pra eles se eu queria voltar ou não. E aí, nesse período, eu comecei a estudar muito sobre infoproduto, eu peguei o curso que o Chico me deu acesso, fui estudar a fórmula de lançamento, e eu comecei a ver que tinha muita similaridade com as coisas que eu já fazia no meu trabalho. Nesse mesmo tempo, uma pessoa que trabalhou comigo no corporativo me mandou mensagem. Oi, comprei fórmula de lançamento, pensei que o meu marido ia me lançar, mas a gente já tá começando a brigar, tu não tem interesse de me lançar? Eu falei, bom, o Chico, ele já era insider do Érico, ele pagava lá uma mentoria, eu achava um absurdo, que ele pagava R$40 mil para participar do grupo do Érico Rocha. Eu falei, meu Deus, como é que alguém gasta esse dinheiro? Acho que era o preço do meu carro na época, do Onix. E aí eu falei, não tenho coragem de investir no projeto dele, vai que dá alguma merda, vou fazer ela que tá do zero igual eu. E é engraçado ver que esse valor que eu achava tão alto no passado, hoje eu pago 3 vezes mais do que isso para estar dentro de grupos que abrem portas e que, com certeza, me ajudam a estar num ambiente que gera resultado para minha empresa. Quando a gente começa a ver os investimentos certos no lugar certo para nossa empresa, as coisas vão se desenvolvendo e tudo tem seu tempo. Eu demorei muito tempo para ter coragem de fazer esse tipo de investimento, para estar também pronta para isso, né? Mas enfim, meu primeiro lançamento foi com ela, que estava nesse mesmo nível que eu. O nicho dela, ela não tinha definido ainda, era uma pessoa que cozinhava como personal chefe. E eu lembro que na época eu fiz uma baita pesquisa de mercado e eu vi que uma das grandes tendências para 2021 era a tábua de frio. E eu falei, bom, você está fazendo um monte de tábuas de frio para vender, no Instagram tá só isso praticamente. Ela tinha 7 mil seguidores na época. Vamos fazer um produto de tábuas de frios? E aí eu desenhei o curso inteiro com ela. A gente desenhou, eu falei assim, essa aula tem que ter isso, estruturei tudo. Aí depois a gente definiu qual era o lançamento. Eu lembro que eu ainda fiz um modelo errado. Hoje, olhando para trás, eu sei que eu fiz um modelo errado, mas tudo certo. Deu bom no final. E eu escolhi aquele lançamento tradicional de 3 dias, sendo que a gente quase não tinha audiência. Ajudei ela a organizar o conteúdo para o lançamento. E foi assim, eu fui copywriter, eu fui designer, eu fui a pessoa que cuidava de automação e de e-mail e WhatsApp, eu ajudei no suporte com as alunas, eu era a Severino, a faz tudo do lançamento. A gente economizou muito dinheiro, realmente. Eu que coloquei a mão na massa em tudo, e eu acho que essa pluralidade de conseguir transitar por todas as áreas, estudar um pouco de tudo, me deu muita bagagem. Se você está começando, você vai ter que ter um foco de estudo. Entende primeiro para qual caminho você quer. Você vai querer ser um bom especialista, o teu 80-20 vai ter que ser fazer bons conteúdos, você vai ter que ser muito bom de narrativa nos stories, de post no feed, de Reels, você vai ter que dominar como fazer conteúdo. Você quer ser do bastidor? Qual caminho você quer seguir? Você é melhor com número, você é melhor com criatividade, você é melhor com copy. Escolhe qual papel você quer seguir para conseguir entender qual que vai ser o teu plano de estudo. Mas depois disso, seja curioso. Assista vídeos de outras profissões que vão fazer parte de um lançamento, que vão agregar para você conseguir construir bagagem e ser mais estratégico naquilo que você faz. Estrategista precisa saber de copy, precisa saber de tráfego, precisa saber de número, precisa saber de tudo. O copywriter vai precisar também entender de número e analisar onde que as pessoas estão parando, o que está gerando interesse ou não no tráfego. Esse lado de gostar de estudar foi muito importante para mim. Se você tem preguiça, assim, dizem que preguiçosos conseguem encurtar caminhos. Aí eles encontram formas mais fáceis de fazer as coisas, mas da mesma forma são pessoas que se esforçam e que se aprofundam em algo, nem que seja para aprender como facilitar coisas complexas. E aí, beleza, o primeiro lançamento foi um sucesso. Eu lembro de a gente abrir o carrinho e a gente ficou assim, meu Deus, foi um boom muito grande, a gente ficou com muito suporte, porque a gente não esperava ter um resultado tão bom assim. Foi um lançamento que a gente investiu 5 mil e voltou 170. E eu senti que eu tive um privilégio muito grande de ter passado por toda a experiência que eu tive no corporativo antes. Mas nesse meio tempo eu conheci pessoas que vieram de tantas áreas diferentes, dentista, advogado, que adaptaram a vida e conseguiram se moldar e fazer resultados no digital também. Então, não leve isso como impeditivo de você se movimentar. Depois, a gente foi já fazer um segundo lançamento, e aí depois eu já peguei e fechei um outro projeto com um outro especialista, e eu era sozinha.
eu tinha que fazer as coisas por muito tempo sozinha, daí eu comecei a plugar meu noivo, me ajuda com copy e tal, ele vinha do corporativo, da área de marketing também, e aí chegou uma hora que eu tava assim, cansada, exausta, eu tava quase surtando, eu falei, eu preciso plugar alguém aqui pra ajudar, não adianta. Só que eu tinha muito medo, né, eu tinha medo de empreender. Assim, quando eu fiz meu primeiro lançamento, eu abri o CNPJ da Prosp para poder criar a minha conta na Hotmart. Porque senão tu não conseguiria fazer o saque, nem nada disso. Então eu já fiz CNPJ, tudo certinho. E eu já organizava muito bem os custos. Então eu tinha uma planilha de divisão de custos com a especialista. Eu sabia quanto que eu ia tirar, o que era Prolabore, o que era empresa. Mas eu estava organizando as coisas para ser sozinha, trabalhar eu sozinha, não quero time, não quero responsabilidade de outras pessoas nas minhas costas. Só que não dava, tava crescendo, a empresa tava fluindo muito bem no começo e eu precisava da vida para aquilo, ou eu ia matar o negócio. E aí eu chamei uma pessoa, foi uma primeira pessoa que tinha trabalhado comigo nessa empresa na multinacional. Depois a gente trouxe mais uma pessoa e ela era meio que assim, faz tudo no começo, né? Eu trouxe ela fez um pouco de copy, me ajudava a programar e-mail, a gente começou a desenhar os processos, aí a gente trouxe uma copy. E quando eu trouxe a copy, logo na sequência, essa menina, que tinha entrado comigo primeiro, ela saiu. E aí eu fui atrás de uma gestora de projetos. Então, a minha copy entrou em janeiro de 2022 e a minha gestora de projetos, que está comigo até hoje, Carolzinha maravilhosa, entrou em final de fevereiro de 2022. Então, era muito novo tudo. E uma das coisas que mudou o nosso jogo foi uma imersão que eu fiz com as duas. A gente tinha feito, a copy entrou com o lançamento rodando, com as coisas assim, né? Não foi assim, agora eu vou organizar e trazer alguém, porque a gente às vezes quer tudo muito perfeito, eu vou trazer quando eu estiver organizado. Não deu. E aí, depois de ter rodado 2 lançamentos com elas, a gente sentou. Eu fechei a nossa agenda ali por 3 dias. A gente foi pra praia, aluguei uma casa e a gente fez uma puta de uma imersão em todos os nossos processos. E aí a gente organizou o que a gente faz bem, o que a gente não faz, como que tá o nosso fluxo, onde que estão os gargalos, o que a gente precisa fazer para crescer. Eu acho que isso vem muito do corporativo. Então, se você está no corporativo com meta de empreender, você pode muito usar isso ao seu favor. Eu vejo que hoje, quando a gente vai contratar pessoas que nasceram no digital, nasceram no marketing, tem muita gente que tem dificuldade de comportamento mesmo, a etiqueta profissional, não é como é que se comporta com o cliente, como é que responde bem em equipe, como que se organiza, como que cria processos. E tudo isso veio do corporativo. Eu tive muita sorte porque consegui melhorar a minha liderança, consegui ajustar muitas coisas que facilitaram muito o fluxo da minha empresa. Se você está nesse movimento, usa isso a seu favor. E de lá para cá, a gente foi crescendo o time, a gente resolveu ir para escritório, aí a gente estava operando num modelo de agência com mais clientes, e aí eu comecei a entender que algumas coisas que definem o nosso jogo de ter resultado ou não, né, do nosso projeto ter lucro ou não, é a gente alinhar muito bem a vida que a gente quer viver com o nosso modelo de negócios. Eu estava vivendo um modelo de negócio muito Frankenstein por um tempo, assim. Então, a gente prestava serviço como se a gente fosse sócio do especialista, sem ser sócio realmente, em formato de agência. E aí, chega um momento em que a gente fatura muito, mas a conta não fecha, o lucro não é o lucro que a gente gostaria, é o lucro que o digital prega. E aí, isso volta para um outro lado que eu acho que é muito importante. Quando a gente começa a empreender, a gente não começa sabendo tudo. Eu vim da área de publicidade e eu lembro que no MBA que eu fiz, a minha nota mais baixa era contabilidade. Eu detestava olhar para número, planilha, essas coisas assim. Apesar de ter os processos claros, financeiro muito claro, quando eu tinha que olhar aquela coisa de DRE, projeção, era uma coisa que, assim, não gostava, fazia na força do ódio. E aí, para eu conseguir ajustar a casa, eu tive que começar a aprender a fazer isso. Então, eu busquei uma mentoria com foco em gestão de empresa, conteúdo sobre isso, livros sobre isso, porque vai chegar um momento em que, se você quer crescer, não tem para onde fugir, você vai ter que saber fazer isso. Então, esse é um ponto que é bom você considerar também para entender. Às vezes tem gente que busca no digital uma fonte de renda extra ou um lugar assim que eu não quero um negócio. Eu quero algo que me ajude a faturar ali meus 10 mil por mês, 15 mil por mês, sem depender de chefe. E se depois secar a fonte, eu vou para outra. Não é uma coisa estruturada realmente. Eu sou uma pessoa que, apesar de eu gostar muito da liberdade, eu gosto de ter controle das coisas. Eu gosto de saber onde eu tô pisando. A liberdade é muito mais nas minhas escolhas de vida. Mas eu tenho que ter segurança de onde eu piso. E aí, o meu negócio precisava ser sólido. Então, eu fui buscar ajuda para isso. A gente reviu muita coisa, mudou o nosso modelo de negócio nesse processo. A gente segue fazendo ajustes ao longo do tempo. E isso é ter negócio.
né? Não é escrever em pedra. Eu acredito que para a gente fazer as pazes com o processo e conseguir empreender direito, isso é uma coisa que a gente precisa na marra aprender ao longo do tempo. Uma vez que você entende da importância de modelo de negócios, tem algumas outras coisas que eu acho que é muito importante você ter em mente. São os meus conselhos para quem está nessa dúvida de se abre ou não mão dessa segurança para empreender. E uma das coisas que é importante a gente entender desde o começo é que não existe crescimento exponencial com segurança. A gente pode tomar decisões com segurança, com caixa, mas vai chegar em um momento em que o teu negócio tu vai ter que arriscar mais para sair do patamar que tu tá. Outra coisa que eu acho que é importante a gente ter em mente desde o começo é quanto que a gente vai faturar. Se você não sabe o seu número, você não sabe quanto que precisa faturar, você não vai conseguir dizer se você tá no jogo, você topa o que precisa para chegar nisso. Outra coisa que desde o começo a gente organizou e que eu indico que você faça é seja bom com processos. Organize os seus processos, porque quando a tua empresa cresce, tu vai ter que conseguir fazer as coisas com mais pessoas, vai ter que treinar pessoas. Se tu não tem clareza de tudo que precisa ser feito, as coisas se perdem muito fácil. Porque as coisas vão ficar muito confusas, ninguém vai saber direto o que vai fazer, vai dar muito retrabalho. Então, podem ser os processos. E outro conselho que eu acho que é importante, separa a tua PF da tua PJ. O digital, ele dá para você um poder de ganho muito maior do que o CLT, né? Eu lembro que quando eu recebi o valor do meu primeiro lançamento, eu olhei, meu Deus. E aí, se eu não tivesse essa visão de que a empresa precisa de investimento para crescer, que eu sou eu e a empresa, colocasse meus gastos pessoais, os cartões da empresa, os gastos da empresa, meu cartão pessoal, tudo aquilo ali ia ficar muito bagunçado e eu não ia saber quanto que tá sobrando para mim. Se você trabalha para você, o dinheiro não sobra no final do mês, provavelmente tem coisas aí que você tá fazendo errado, caso você não tenha separado isso. Outra coisa que é importante é mantenha seus custos fixos baixos. Quando a gente mantém custo fixo baixo e a gente pluga terceiros quando a gente precisa, às vezes, de uma demanda esporádica, é muito mais fácil a gente ter controle do crescimento da empresa. Uma vez eu estava numa mentoria que falaram assim, custo é igual unha, tem que cortar o tempo inteiro. Então, se tu não tem controle dos teus custos, como é que tu vai saber o que dá para cortar ou não? O que tá ali sobrando ou não? Outra coisa é, estude sobre modelos de negócio. Às vezes você tem potencial de ter uma empresa muito boa que você mata antes de crescer porque você está operando da forma errada, está escolhendo um modelo de negócios errado. Outra coisa é, aprenda a lidar com pessoas. Eu acho que isso, na verdade, é para a vida, né? Não tem nada que dê certo, nenhuma empresa, nada. Ou até você sendo CLT, não vai dar certo se você não entender como lidar com gente. Você vai ter que lidar com pessoas em algum momento, seja só com seus alunos ou com seu suporte, enfim. E se você não entende como resolver problemas, como as pessoas se sentem, como conseguir abordar conversas difíceis, vai ser muito sofrido para você. De tudo, a minha jornada até aqui, a decisão de empreender não foi fácil. Não foi uma coisa que eu tomei do dia para a noite. Então, se você está nessa reflexão, se prepara, se planeja, leva em consideração isso que eu te falei para entender se encaixa ou não. E também, assim, é a minha visão, né? É o que eu fiz para conseguir chegar até aqui onde eu tô agora. Eu sei que ainda tenho muita coisa pela frente, mas de qualquer forma é algo que acho que, para a minha idade, para tudo que eu construí até agora, eu tenho que, às vezes, olhar para isso e entender que não é algo tão comum assim. Caso você tenha gostado desse vídeo, se tenha batido aí de alguma forma, eu tenho um outro no canal em que eu conto em mais detalhes sobre esse meu primeiro lançamento. Falo sobre números, sobre time, sobre papéis que eu desempenhei e que hoje eu tenho pessoas que fazem para te dar uma ideia de custo, de investimento também. E eu vou deixar aqui nesse lado para você conhecer um pouco mais a fundo essa história. Aqui no canal tem muito conteúdo, muito não, né? Tem alguns vídeos que eu fiz já com a parte mais técnica dos lançamentos que também podem te ajudar. E espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!